Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Hoje estamos aqui com mais um episódio da Escobar Engenharia Legal em parceria com a F. Estou aqui ao lado do engenheiro Celso Escobar. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Hoje nossos convidados são a Márcia Porto e o André Buiar. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, André. Boa tarde. Bom, para quem não sabe, estamos atualmente com a diretoria da F, né? Presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. E hoje nós teremos o nosso primeiro podcast em parceria com a F. Então é um prazer os nossos convidados aqui. E hoje a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, né? Quer começar, Celso? Então, é bom retomar. A gente teve um intervalo aqui durante um mês e meio, 2 aqui sem fazer podcast, até amadurecer uma ideia de desenvolver isso em parceria com a F. E a gente está estudando para que isso seja permanente, né? Começando aqui entrevistando a diretoria, mas a gente vai estender para os demais associados, né? Então, semanalmente a gente pretende estar aqui fazendo esse podcast. Nem sempre vou estar eu, às vezes vai estar outros convidados aqui e alguém também fazendo o meu papel ou substituindo a Thaís eventualmente, mas a gente está iniciando um ciclo aqui dentro da F de divulgar isso nas mídias sociais e produzir um material para divulgar o que a associação faz, o que cada diretor e associado que tem interesse em vir aqui participar disso, mostrar o seu trabalho, mostrar o que acontece aqui, não só dentro da F, mas também profissionalmente. Hoje a gente está falando com a Márcia, falando com o André Buiar. Eu vou passar para a Márcia aqui e depois a gente vai estender para o André para que se apresente realmente o que ela faz profissionalmente. A gente já se conhece há muito tempo, mas assim, quero ouvir de você, Márcia. Vai falando aí desde o início. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Márcia Porto, sou arquiteta. Me formei em 2004, junto com o professor Escobar, me deu aula, né? As aulas bem difíceis. E comecei em 2000 a fazer arquitetura, mas eu tinha começado a fazer economia, não tinha ainda arquitetura em Foz do Iguaçu, nem arquitetura nem engenharia, né? Então eu estava esperando chegar. Então chegou em 2000, chegou a arquitetura e eu passei para arquitetura. E hoje, aí eu estava trabalhando na prefeitura, me aposentei já, fiquei 32 anos na prefeitura. E nesses 32 anos também conheci a F, foi onde eu conheci, comecei a me associar e fui conhecendo devagarinho a F. E então eu me formei também junto, né, na prefeitura, começamos a trabalhar, montar o escritório de arquitetura. Era só arquitetura e designer, né, junto com outra pessoa. Aí veio o André e estamos com a engenharia também. E você, André, conta pra gente como que você iniciou sua carreira profissional. Boa tarde. Eu, em 2006, me mudei para Cascavel para estudar engenharia mecatrônica. Acabei que, infelizmente, não concluí o curso. E não sei se o pessoal sabe, mas a Márcia, que hoje é minha sócia nos empreendimentos, escritório, etc., é minha madrinha. E ela que me ofereceu uma oportunidade contando que eu transferisse a faculdade, então, de engenharia mecatrônica para engenharia civil. Que ela precisava, no então, de um engenheiro para fazer essa parceria. Eu falei, vamos, né? Tô dentro. E aí, então em 2014, por aí, 2014 para 2015, eu fiz essa transferência, então, para engenharia civil. Acho que me formei, não tô lembrado em que ano, mas meio que por ali. E aí começamos isso aí. Então temos hoje o escritório, temos um escritório de arquitetura, engenharia, o escritório faz praticamente tudo aí no ramo da construção civil. E também alguns empreendimentos com bastante foco em construção como se fosse baixa renda. Não baixa renda, mas Minha Casa Minha Vida, para venda. Então tem bastante empreendimentos nossos aí na cidade hoje, graças a Deus. Então, Márcia, lembro muito do início lá da arquitetura, né? Quando logo que iniciou os cursos de engenharia e arquitetura, foi na UDC e não tinha na região, né? A gente foi meio pioneiro lá. Isso. E as primeiras turmas, muita gente da Itaipu, que a Itaipu pagava os custos lá para os seus funcionários,
Então, muita gente da Itaipu, muita gente da prefeitura. Eu lembro do Bertol lá, que fazia bastante coisa também. E o Galvão, o pessoal lá do início que já trabalhava com arquitetura, porém ainda não era formado, né? E você está entre esses que foram os pioneiros aí nos primeiros alunos, as primeiras turmas aí de arquitetura. Boas recordações aí dessas primeiras turmas, que a faixa etária era um pouquinho mais elevada. Hoje em dia a gente dá aula mais para pessoal mais novo, mudou um pouco o perfil dos alunos, mas aquele pessoal que iniciou na UDC já vinha com uma bagagem, já vinha com conhecimento de arquitetura e de engenharia, e aí a gente acaba aprendendo junto, tem a experiência deles, existe uma troca, isso é muito bom, professor. Até eu vi isso dos professores que dão aula na internet, que tem um ganho muito grande de conhecimento quando começa a dar aula pela internet para vários pontos. Então, o pessoal não só do Brasil, de fora, todo mundo pegando pela internet esse conhecimento, trocando essas experiências, é muito enriquecedor. Daquela época, você tem alguma coisa que você lembra da época de faculdade, UDC, que você gostaria de falar? Alguma passagem que ficou marcada por você? Então, o que ficou marcado, assim, é igual você falou, né? Era mais o pessoal que já estava no mercado trabalhando, né? Com arquitetura ou com engenharia, já sabiam fazer. E porque tinha os cursos técnicos. Eu fiz o técnico de arquitetura, né? Em desenho arquitetônico. Tinha os técnicos em elétrica, né? Então, a gente já estava trabalhando no mercado, mas não tinha aquele certificado, né? Que a gente queria ter, né? Para continuar, ou ser um arquiteto, ou ser um engenheiro. Então, a gente ajudava os engenheiros e arquitetos. Eu entrei na prefeitura, né, trabalhando com os engenheiros e arquitetos, né, e aprendendo com eles, né. Naquela época era desenhista e tinha os projetistas, né. Hoje acho que nem existe mais desenhista e projetista. Até faço uma parte aí, né, entregando a idade aqui, a minha idade, eu passei por toda aquela etapa inicial lá, pré-história da engenharia, que a gente desenhava em papel vegetal, trabalhava em prancheta, tinha aquelas réguas enormes de esquadra. Você passou por essas etapas aí também, ou não? Claro. Eu vim de Apucarana, na verdade, né? E eu já estava fazendo desenho arquitetônico em Apucarana e comecei no escritório de arquitetura em Apucarana. Então, aqui o pessoal não deve nem saber o que é uma grafos, né? Uma grafos, então, é uma canetinha que você coloca a tinta e tem a pena pequenininha que você vai adaptando o tamanho da pena, né? Aí, chegando aqui em Foz, aí fui trabalhar com a canetinha de nanquim, né? Que tinha 01, 02, 05 e a gente usava muito benzina até, né, gente? Para poder limpar o papel, né? Que é o papel vegetal. Então, na prefeitura eu trabalhei muito com o nanquim, com papel vegetal, né? E assim, com a escala, escalímetro, acho que hoje o pessoal também muito pouco conhece o escalímetro, a régua paralela, né? E assim, e a gente falava assim, em 91, 92, a gente falava, vai ter um computador que vai fazer os projetos. Será que vai fazer mesmo? Um computador que vai fazer, que vai desenhar pra gente, né? Igual a gente falava do telefone também. Será que vai ter um telefone descartável, né? Antigamente. Um celular, um celular, imagina, né? E aí foi devagarinho, a gente foi na prefeitura, também foi se adaptando, né? Com os computadores, que não existia computador na época. Eu demorei muito para pegar um computador na prefeitura, né? Já em 2000, acho, alguma coisa assim, um computador bom para você trabalhar. Era aqueles grandão. Então pegou início. Peguei sim, aquelas pranchetas, tudo. Eu vim para engenharia mais ou menos por esse caminho. Meu pai era da área de topografia, né? Ele ficava desenhando em prancheta. E tinha um instrumento que chamava pantógrafo. Já ouviu falar? Sim. Que aumentava a escala, né? Você vai passando o desenho, ele vai aumentando a escala do lado. Aí ele me deu de presente um de madeira e eu ficava na cartolina fazendo aquilo. Esse foi o começo. Daí preencher planilha de topografia também bem cedo eu comecei a fazer e daí já fui tomando gosto. Mas assim, foi bem interessante essa bagagem que a gente adquire ali no início de desenho, de tudo, sempre é uma base que você vai acrescentando. E foi uma briga também na UDC quando a gente entrou, né, a turma lá, porque muitos professores queriam que a gente continuasse no papel.
desenhar à mão, né? Aprender à mão, né? A desenhar, a fazer as perspectivas em as mãos, e os alunos não queria ir direto pro computador. Mas você foi da primeira turma lá. Eu fui da primeira turma, por isso. Então, a turma já... Eu me formei em 2016 e o desenho foi na mão também. Foi na mão em 2016? Continua. Mas eu gostei muito. Mas o pessoal não queria, mas é bom, porque você aprende para depois você passar pro computador, Exatamente. sabe? E foi assim, daí a gente tinha aula também de AutoCAD, né? A gente começou, daí o Arc 3D, que a Ronise que dava aula pra gente na época, não sei se ela ainda dá aula na UDC. E ela que dava aula de Arc pra nós, na época. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Qual foi a situação mais engraçada que você já passou na construção civil? Na construção civil é engraçada. Todo dia acontece alguma coisa. Pode ser na vida profissional. Meu Deus, na construção civil... Eu vou contar uma que aconteceu há um tempo atrás, que eu acho que ninguém passou por isso aqui. Eu acho que é uma coisa... Isso é uma coisa inacreditável. Era uma obra de um amigo mesmo, e uma obra nova. E ele falou: André, você pode vir aqui na minha casa, mas não é nada demais e tal. É só porque não sei o que aconteceu, um negócio aqui na descarga e tal, assim, assado, tudo novo. Eu não consigo, não tô conseguindo, não sei. Beleza. Cheguei lá, a gente abriu e tal, foi olhar. Daí ele falou: cara, não tô acreditando, tem um pedaço de carne aqui na válvula. Um pedaço de carne. Daí eu falei assim: cara, mas não é um pedaço de carne. Era uma paleta, a traseira do Havaianas, sabe? Que eles usam pra, sabe? A parte de trás. Eles colocam na válvula pra dar pressão, porque eles não conseguem fazer, tipo, certo, né? O que é, e com pressa acontece isso. E aí o cara colocou a paleta de trás do Havaianas e um pedaço de carne. Fazia 3 dias que tava lá. É verdade, isso aí, ninguém viu um pedaço. Era carne mesmo, verdade. Carne de boi. Isso é engraçado. A ideia é genuína. E você, Márcia, conta alguma coisa aí. Ixi, de arquitetura é que é assim, o André que vai mais pra obra, né, André? Essas aí são peripécias. Mas que não acontece precisa ser na obra, assim, da tua vida profissional mesmo. Uma situação com o cliente, na prefeitura, alguma coisa do tipo. Tem de tudo, né, André? A Márcia, muito no começo, né? Eu lembro que eu falava assim: tá, mas e aí, onde a gente vai? Tipo, era uma regularização, assim, por exemplo. Meu Deus do céu, a gente já passou uns apertos em regularização, assim, dependendo dos lugares, né? A gente já andou, né? Já andou por muitos lugares, né? E teve uma outra história que, meu Deus, se ficar contando história aqui, que quando eu vim pra Foz, que era muito que eu morei em Cascavel há 9 anos. Daí eu vim pra Foz e eu ia trabalhar de shorts mesmo. Volta e meia até de chinelo eu ia. Tá certo. Daí um dia começou a profissionalizar mais o negócio. Daí a Márcia chegou assim pra mim e falou: viu, André? Eu entendo que é gostoso você trabalhar de shorts e tudo, né? Mas vai chegar uma hora que não vai dar, né? Daí beleza, daí fui melhorando e tal, comecei a me vestir melhor. E aí esses tempos atrás mesmo, verdade, faz uns 3 meses. Não, mais, né? Uns 6 meses, põe uns 6 meses. A gente foi atender uma cliente, daí a gente tava lá e tudo, daí a Márcia tava, não dá nem pra falar que é mentira, porque ela tava. Daí ela, beleza, não, eu vou fechar com vocês. Daí depois, acho que passou um tempo, nós tava saindo. Ela falou: vou fechar, porque veio um outro engenheiro aqui, fez o orçamento e tal, mas ele tava bem mal vestido, André. Você tá a caráter, nem parece que é engenheiro. Você tá bem. A gente deu risada, com 5 minutos deu risada. Falei: obrigado. Não, ele ia de chinelo, de short, sabe? Como se fosse pra praia. Eu falei: André, eu acho que é bom. Nunca vi. Não, né? Nunca vi. Agora ele melhorou. Não, mas... ele. Eu nunca vi ninguém. Não, sim, não, mas ele ia de chinelo havaiana. Eu já vi. O teu pessoal da área de direito. Não, é outra coisa. Engenharia. Na engenharia. Eu já vi. Não. Engenheiro. Direito.
Direito? Advogado? Advogado vem na beca, né? Não. Vai ajeitado, né? Não, engenheiro, os caras vão trabalhar mesmo, com bota, com coisa arada. Tipo, daí ela chegou e falou: nossa, mas é que você nem parece mesmo engenheiro. Eu falei: é que tem vários. O cara vai pra obra, ou às vezes vai atender um cliente. Também não dá pra ir tudo sujo, com o carro tudo sujo. Isso de andar sujo já aconteceu comigo. Eu mexo com fundação, né? Aí vou naquelas bibocas cheias de barro. Aí outro dia, não faz tanto tempo, uma botina que devia ter uns 2 quilos de barro. Aí chego num apartamento de um senhor chinês lá, vem a mulher dele. E daí todo mundo tirando o sapato. E eu tinha que tirar também. Ela tava ainda com uns quilos de barro. A hora que eu tiro, o dedão tá pra fora. Eu dei uma arrumadinha ali, um nozinho, mas pegou meio mal. Nem parece, né? Mas pega a gente cada situação, né? Às vezes ele me ligava assim: preciso que passe lá na obra também. E eu me visto geralmente, né? Ou tô com um sapatinho ou com salto alto, né? Vou trabalhar assim, cara, mas ia lá ver as fundações. Ixi, mas pra ir pra obra... A gente vai fazer uma fundação aqui, vem aqui acompanhar, né? Ia lá com ele, cara, furava os barros, assim, e eu de salto, eu falava: meu, o que eu tô fazendo aqui? Não, as bolas fora que eu dei é que eu dou umas batidinhas, umas limpadas assim na botina, no sapato, e acho que tá de boa. Aí entro na casa do cliente e vem aquele rastro de barro assim. Que chinês e pessoal asiático você tira na porta, mas para brasileiro não. Daí entra com o sapatão lá, daí... Uma coisa em casa, assim, né, quando eu morava com os meus pais, minha mãe sempre brigava com o pai. Celso, acabei de passar pano aqui, está vinho. Não é sempre que eu lembro de tirar, daí às vezes passa reto. Geralmente, o problema nosso é o porta-mala do carro. O meu, no começo eu tava bem organizado, assim. Não que não seja organizado, tava organizado, mas assim, tinha uma caixa, tudo bonitinho, com trena e não sei o que, blá blá blá. Meu Deus, foi passando o tempo, tava tudo embarreado, tudo com barro, já não dava nem vontade mais de pegar aquela bota, porque tava não sei o que. Uma vez eu cheguei na obra, de tão feio que tava mesmo, num barro, terra, eu peguei e coloquei 2 sacolas. Falei: não, vai na sacola. A gente tem que cuidar, né? Quem tá na civil lá na ponta, lá na obra mesmo, né? Principalmente no início da obra, é bem difícil de manter essa compostura aí de se vestir bem, sapatinho e tal. E Márcia, nesse período aí que você esteve à frente da F, né? Você já foi presidente, né? Passou na gestão do meu pai como vice, na minha agora atualmente está como vice também. Quais os projetos assim que você contribuiu, colaborou, ajudou, né? Estando ali à frente de várias comissões representando a F. Qual foi assim o mais especial para você, que você falou: poxa, foi uma luta e até que enfim a gente conseguiu uma movimentação? Olha, foi assim, eu peguei a presidência na época do Covid, né? Tá tudo fechado, então a gente não tinha como fazer caixa. E aí foi legal, porque a gente estava ali lutando, e daí tinha até o Celso Escobar, ele não era... Ele era diretor de esportes ou curso? Acho que era acho que de cultura, curso, alguma coisa assim. Que a gente e ele falou: vamos fazer um cursinho online? Eu falei: vamos tentar, né? E nós fizemos, e assim também eu conheci você, né? Conheci a Thaís e trabalhamos. E foi algo que deu certo e a gente teria até que continuar, né? Foi muito bom, foi um projeto que acho que não foi tinha ainda. Foi o simpósio, né? Foi o simpósio que nós fizemos, né? Que não existiu ainda, não foi feito. É algo novo que aconteceu na F, né? Que poderia até acontecer, e foi aí que nós se conhecemos, né? Conhecer a Thaís ajudou muito nesse simpósio, né? E foi difícil da gente conseguir alguma coisa para levantar a F, né? Porque não tinha o campo de futebol, que a gente aluga, né? O pessoal não estava alugando, porque não tinha, né? Não podia na época. Fizemos também rifa, né? Trabalhamos com rifa e tal, mas conseguimos alguma coisa, assim. Mas nesse período todo seu de AF, não apenas como presidente, né? Você participa de várias comissões, certo? Sim, de várias comissões. Tem um projeto, assim, que você ficou muito feliz, que deu certo a parceria com a prefeitura? Então, olha, na verdade é mais os projetos que a gente tentou, né? Conseguiu aprovar com a prefeitura seria
tentar fazer os projetos digitais, né? Que é uma luta que nós temos, né? Desde o início que eu estava também na prefeitura, junto com a EF, fazendo essa luta de os projetos serem digitais, né? Que não tenha a intervenção humana, né? Tentar isso aí que nós estamos tentando. E conseguimos algumas coisas, tipo, o protocolo hoje, né, é digital, né? Na época que a gente estava lutando no início, não tinha isso. Até na época do Covid teve uma briga e nós brigamos, eu, a Paola, para que o protocolo pelo menos funcionasse para a EF, para os profissionais de arquitetura e engenharia. E nós conseguimos, né, essa luta aí de né, pelo menos ter esse espaço para nós nessa época do Covid. Então, muita coisa a gente está brigando, sabe? Pelas legislações, né? Que contribuem para os profissionais. A EF está ali sempre com os secretários, né? De planejamento, com a secretária da EF, da Secretaria da Fazenda. Estamos sempre junto com os vereadores, né? Tem vereadores que querem nos ajudar, nós vamos, conversamos. Meio ambiente também, muita luta com o meio ambiente, com os PGRCCs, né, André? Bem lembrado. Né? Que a gente também faz reuniões, a gente tenta, a gente vai e briga e conversa com o secretário, com todo mundo, mas a EF está sempre ali presente. Às vezes nós temos um grupo de WhatsApp que tem os profissionais, a gente não fica ali comentando, mas nós estamos trabalhando por fora, nós estamos trabalhando, não estamos ali metendo a boca ali, mas nós estamos por fora. A gente não fala, mas estamos resolvendo, né? Ou conversamos no privado com os profissionais, o André também conversa muito, né, André, com o pessoal no privado, né, para ajudar nos projetos, que a gente puder, eu também ajudo, né? Tem coisas que às vezes as pessoas perguntam: Márcia, mas eu não consegui aprovar o projeto, o que eu poderia, você me ajuda, o que eu posso fazer? Eu falei, não, faz assim, assado, que vai dar certo. Sempre que alguém me pergunta alguma coisa em questões de burocracia da prefeitura, eu falo, fala com a Márcia, que a Márcia entende tudo. Mas e você, André, tem algum projeto da EF, algo que te marcou bastante? Então, eu acho que, vamos pegar que da Márcia o mandato foi quanto? Acho que um ano. 2021. 21? Mas então em 2020, por aí a gente já começou se eu não me engano, por aí. Um antes do mandato da Márcia como presidente. A gente lutou, falo demais pelos profissionais. Ninguém vê. Tipo, tem gente que não entra na rede social, tem gente que não vê postagem, tem gente que não vê decreto, tem gente que não vê. Então, assim, é até interessante a gente estar falando sobre isso hoje. O que acontece? Quando que foi o comitê de desburocratização que começou? Lá em Cascavel? Que ano, mais ou menos? Lá foi desde 2013 que tá. 2013, 14. Então, desde essa época a gente vem matutando, passando, tipo, reunião. Tem que fazer assim, tem que fazer assado pra melhorar. Mas o principal mesmo foi o tema do RGCC. Que esse tema do meio ambiente estava muito complicado. Muito complicado mesmo, muito profissional, muita gente reclamando. Mas vocês precisam tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa. Então, o que a gente fez? Desde 2021, do 21, né, para 22, acho que logo depois da pandemia, eu acho que já teve aquela alteração, e daí alterou não lembro se foi o secretário, o diretor lá, tudo no meio ambiente. E aí fizeram essa troca, então, de PGRCC para RGCC e não sei o que, blá blá blá. Tá, ok. O que acontece? Demorava demais porque eles não tinham efetivo para fazer essa e não tinha fiscalização. Fiscalização, aliás, não tem até hoje, né? Mas não tinham esse efetivo. Aí foi reuniões. Acho que agora, vamos pôr que tem uns 4 meses, eu acho, 4, 5 meses por aí, que começou a estabilizar tudo. Não tem mais... Libera só com o protocolo, né? Agora também, acho que já faz uns 3, 4 meses. Esse foi um principal da F mesmo, que aprove os RGCCs só com o protocolo... Aliás, com a BITSE seja liberado mediante o protocolo do RGCC. Que esse RGCC, então, está demorando 180 dias. Imagina, você terminou a obra, vai demorar 180 dias para você aprovar e mais 10 para a BITSE. Então, 190 dias. Imagina.
vai ficar mais de meio ano com a obra pronta lá, precisando vender, ou o que for que seja, fazer o que você deveria fazer com a tua obra. Então assim, isso aí foi muito importante, muita gente veio agradecer a F, veio agradecer a todo mundo que participou dessa parte com o meio ambiente, que conseguiu isso aí, porque foi um marco, assim, pro ramo da arquitetura e engenharia, que tá mais pros profissionais que estão mais nessa parte de escritório. Meu Deus do céu, eles agradecem sempre, porque foi difícil, mas valeu demais a pena, entendeu? Um negócio, imagina, que tava demorando 180 dias, vamos por menos, mas tava demorando 4 meses, por exemplo, 120 dias. Hoje é um dia que você faz o protocolo do RGCC, certo? E o tempo do habite normal, que vai demorar lá 1 semana, então 8 dias por 120, entendeu? Isso aí foi muito importante, muito mesmo. Sim. Então, a gente vai falar mais a respeito dessas coisas que a F está proporcionando aí para os associados e também para a sociedade em geral. Deixa eu voltar alguma coisa para o André aqui. Eu venho de uma desistência em faculdade, uma não, duas, né? Lá na Federal, quando eu iniciei na PUC, primeiro em Engenharia Civil, depois mudei para Engenharia Elétrica, fiz 2 anos, aí voltei para Civil na Federal, então eu andei pulando no início da vida profissional e tô vendo que você passou por isso também, né? Não concluindo a mecatrônica. Você era muito novo? Me conta essa história aí. Na verdade foi assim, eu acho que eu queria morar fora, ou morar sozinho, na verdade. Queria já ter pra ver como que são as coisas, talvez. Não sei. E eu queria fazer engenharia, mas engenharia mecânica, essas engenharias tinha tudo aqui. Daí eu falei, não, quero ir pra algum lugar. Fui estudar engenharia mecatrônica em Cascavel. Estudei, vamos colocar 4 anos por aí. Estudei 4 anos, se não me engano era do sétimo ou 8º período. O que acontece? Quando você tá num ponto que você fala assim, e aí? Eu já fui pra lá com 16 para 17, 16 para 17. Eu já comecei a faculdade em janeiro, 17 anos. Acontece que a maioria de quem vai estar assistindo isso aqui, que tá na faculdade lá, eles devem saber, né? Cervejada, não sei o quê. Eu não sei. Então, Não, né? é cervejada, não sei o quê. E assim, Truco. eu sempre truco. Não, truco, eu sou profissional. Isso aí não tem nem que ver. O que acontece? Engenharia é uma faculdade, não sei como que tá hoje, mas antigamente que eu digo isso aí, então, sei lá, 10 anos atrás, mais, né? Quase 20. O que acontece? Era muito fácil de você entrar na faculdade, mas para você se formar era difícil, né? Até hoje. Medicina, vamos supor, medicina é muito difícil. Não que não seja fácil para se formar, mas é muito difícil para você passar no vestibular. A concorrência é muito, na engenharia a concorrência é menor, então você passa. Mas para você se formar, não adianta ficar indo no churrasco, jogando truco e cervejada, entendeu? Aí você não vai. E eu era só cervejada e festa e essas coisas. Então, assim, chega uma hora que não vai, né? Daí apareceu a Márcia. Falei, vamos trabalhar. Venha. Vamos fazer engenharia. E aí, daí eu falei, não, vamos. Daí foi a hora que eu, parei em engenharia mecatrônica. Na verdade, eu já tinha parado. Fazia 1 ano ou 2. Daí a Márcia falou, não, vamos fazer engenharia civil, eu preciso assim assado. Eu falei, não, vamos sim, vamos pra frente. Encaminhou o rapaz. Mas o pai tá falando aqui, mas não sei se vocês sabem, ele começou elétrica. Ele fez algum tempo de elétrica e parou também, depois. né? Só eu aqui que comecei tudo e terminei. Então, na realidade, eu comecei civil, mas eu entrei lá com 15 anos, daí não sabia o que eu queria da vida. A gente não sabe o que Aí entrei numa PUC e era essa festa aí que você falou. De tal forma que chegava na sexta-feira, alguém botava no quadro assim, final de semana, aqui tá o endereço em Guaratuba, só leva cerveja, cachaça, não sei o que. E vai. E o povo ia, né? Daí você chegava na segunda, meio de ressaca. Não vamos assistir aula hoje, vamos lá na frente do cursinho, do Dom Bosco, do Positivo, e aí ia. Era bem festa.
Eu falei, cara, não vou aprender nada aqui. Na UDC era o bar do Cabeça, lembra? Lembro do bar do Cabeça. Acabei... Todo mundo que estava em civil na PUC tinha tentado ou elétrica ou mecânica na Federal, que era bem poucas vagas. Só tinha 2 faculdades, meu tempo é pré-história. Só tinha 2 faculdades, uma de engenharia elétrica e uma de mecânica no Paraná inteiro. Então era muito concorrido. Aí todo mundo que estava em civil na PUC tinha tentado ou elétrica ou mecânica na Federal. Ali era a segunda opção, plano B. Aí todo mundo ia fazer o vestibular de novo, né? E eu vou lá trabalhar na Itaipu, vou fazer elétrica, né? Vou acompanhar esse povo. Daí fiz e passei em elétrica, abandonei civil. Aí quando eu cheguei lá, não gostei do curso. Só via, né, pessoal trabalhando na Copel, na Eletrosul. 2 anos. 2 Você anos. fez 2 anos. 2 anos. Aí eu falei, cara, acho que não é a minha. Acho que eu vou voltar para civil. E voltou. Voltei. Aí fui até o final. Olha. Mas você não tem muita maturidade, entrar ali, ter que decidir muito no início, daí pode acontecer isso. O importante é você estar trabalhando em alguma coisa que você goste depois. Negócio, se pelo meio do caminho ver que não é, melhor mudar, né? É interessante para quem começa, por exemplo, ou vamos supor que tem alguém assistindo, pode ser que não seja de fato a primeira faculdade que ele vai, nossa, meu sonho é fazer... Eu gosto de cálculo, por exemplo. Eu vou lá fazer tal faculdade de engenharia. Mas chega lá, às vezes, fez 1 ano e falou... Nossa, não é isso aí. Nunca é tarde. Nunca é tarde. O cara, se ele tava fazendo isso aí, deu 1 ano... não é isso que eu quero. Vai fazer outra engenharia, ou vai fazer medicina, ou vai fazer o que for. Então, para deixar bem claro que sempre tem o tempo da pessoa... mesmo, ou que fez alguma coisa errada, estudou, foi no churrasco, fez não sei o que, beleza, mas a hora que colocar a mão na consciência, opa, agora é a hora. Então, eu conheci muita gente ao longo da minha vida, né, de que ficaram às vezes 10, 20 anos na profissão, mas não era aquela profissão que ela queria. E aí depois de uma certa idade falar, agora eu vou fazer o que eu queria, porque não tinha, no caso da engenharia da arquitetura, porque não tinha o curso aqui, né? Na minha época o pessoal tinha que sair, tinha Ponta Grossa, Maringá, Curitiba e só. Londrina. Daí, Londrina, não tinha oportunidade. Daí a hora que o curso veio aqui, daí alguns que estavam em outras áreas, né, daí tinha oportunidade e acabaram fazendo. Mas antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Na minha época de engenharia civil, quando eu comecei, né? Putz, ser filha de professor é um... Meu Deus do céu, cara. Era metade dos professores te adoram, a outra metade quer testar, né? Ou aqueles que ficam, nossa, filha do cara, deve saber tudo, né? E eu não queria engenharia, né? Eu queria direito, sempre quis direito, até que, graças a Deus, que eu fiz, e hoje sou muito feliz na área que eu atuo. Você fez depois? Na metade, primeiro? Fiz metade as duas juntas, né? Depois pós em magistratura e atualmente tô terminando o mestrado de engenharia civil. E aí, na minha época de festa, assim, era assim, tinha trote, né? Quando eu entrei na faculdade, eu levei o trote. Aí, cara, olhando assim, eu sempre gostei de observar a administração do negócio. E eu vi aquele dinheiro rolando, e eu falei, cara, próximo trote eu vou fazer. Aí eu falei, mas como é que eu vou pôr gente aqui? Eu juntei engenharia com direito. Aí era Engie, direito, copo. Eu não era que ia beber, festar, eu ia lá pra fazer dinheiro. Putz, mas eu fiz vários trotes. E aí, assim, o Coati, não sei se você conhece o Coati, 15 de abril. Foi a gente que fez, né? Foi, na época, um companheiro junto, né? A gente fez e... Poxa, hoje eu vejo a Atlética bombando, né? Os caras viajam, tem grana e tem ajuda da faculdade. Na nossa época, a gente pedia ajuda, mas não tinha nada, era só dívida. Hoje em dia é uma das melhores. Você vai assistir os jogos, parece... Campeonato Brasileiro, torcida organizada, não sei o quê. Mas ninguém sabe as dívidas que a gente fez com a galera, né? Mas hoje a gente olha assim, o pessoal tudo uniformizado. Essa rapaziada, eles gostam, ficam uns 10 anos na faculdade, mais ou menos, por causa que eles gostam dos jogos mesmo. Exatamente. Mas eu fiz muito dinheiro. Eu não era muito de beber. Vai trabalhar. Certamente. E aí, aqui a gente está na diretoria da F. Qual é os planos para o futuro? Eu estava falando dessa questão da gente abrir para o pessoal patrocinar e promover propaganda, usar os nossos grupos de WhatsApp. Thaís, o que tem mais aí para o futuro? O podcast a gente está retomando. Vamos ver se a gente faz isso aí semanal, quinzenal. Então, o baile, né? Vamos falar um pouco mais recente. O baile, novamente, a gente está com a segunda edição em parceria com a OAB.
Não começamos as vendas ainda, porque estamos na fase da impressão dos convites. Já pedimos para imprimir os convites. Mas já tem mais de 30% das mesas. Nem foi para venda ainda, já tem 30% das mesas reservadas. Além de diretoria aqui, patrocinadores também, né? Sim. Porto Buiar sempre patrocinando o baile. Escobar junto, Escobar. sempre. Só tá faltando o cheque, mas patrocina. Pix. O Pix. Mas depois que criaram esse tal do Pix. Não, na minha gestão tem que estar lá, né? Por favor. Mas assim, é uma atividade que eu não sei vocês, né? Até gostaria da opinião de vocês, que foi iniciada na sua gestão, é a Páscoa Solidária. Eu acho muito legal. Os trabalhos à frente da prefeitura, a Márcia, pioneira, sempre está lá ajudando. Gostaria de retomar os cursos, né? Porque a gente está numa situação de livramento de dívidas da associação, né? A gente entrou aí na gestão do meu pai com 3 dívidas, quitamos 2. E tomara que esse baile a gente consiga a última. Para mim, isso é um ganho tão grande para a F, sabe? Tira aquela pressão de preocupar, né? Eu cheguei a ver situações onde a pessoa não quis pegar uma diretoria. Mas a F vai fechar, tá com dívida. Vai falir. Eu posso contar uma coisa, assim, muito pessoal? Quando eu descobri a real situação da F, assim, a F tá... Aí eu falei, cara, mas aí que eu quero mesmo. Eu quero, porque eu quero que as pessoas, né, tenham os vidrinhos lá, os quadrinhos dos presidentes, eu quero que a pessoa passe aqui, essa aqui tirou do braço, quitou o negócio. Mas não é todo mundo que pensa assim. Eu penso. A maioria, puta. Tipo, se não tem um negócio que vai me pegar ali, me instigar, eu nem entro. Entrar no bom, o que eu vou ganhar ali? Isso né? daí é fácil. Sim, é fácil. Eu lembro que eu te chamei, eu falei, olha, a gente tem bastante coisa pra fazer, né? Não falei que tava tanto, que tinha tempo. Você falou que tava no verde, Ela falou, eu lembro, assim, a gente tava lá no teu escritório, eu falei assim, você não quer pegar a presidência da F e tal? Eu falei, Márcia, mas eu ouvi dizer que tem umas dívidas, né? Daí, poxa, não sei como é que é e tal dela. Não, tá tudo certo. Não tem nada, não. Tá ok, né? Não tem problema nenhum. Daí eu falei, aí não deu aquela animada, né? Acabou indo pro pai. Aí eu fui entender o negócio. Falei, vamos dar jeito. Não, mas com você a gente vai, né? Tranquilo, vamos lá. Mas foi interessante teu pai ter assumido esse ano antes, sabe por quê? Porque você tava, tipo, junto com... Por exemplo, assim, você foi aprendendo esse um ano, entendeu? Na gestão dele. O que tava acontecendo, né? Daí depois, quando você assumiu, você já tava bem encaminhado, claro. Fica mais prático até. Sim, com certeza. Foi melhor ele assumir, até porque, assim... eu tava muito no direito, né? Não me envolvia muito com a associação, assim. Eu me interessava mais pelas questões da OAB, não vou mentir. Mas aí, quando veio a situação da F, foi muito interessante. E entrar no dele foi a melhor opção mesmo. Sim. Eu fui aprendendo com ele ali e hoje tá sucesso, né? Eu diria que a gente se alinhou, né? Todo mundo. Tá bem tranquilo. E conseguindo pagar as dívidas, né? E o fato dela trazer o pessoal mais novo, né? Isso, se a gente olhar a nossa gestão, a gente tava com o grupo que estava envolvido, o pessoal que tá desde sempre ali, e diminuiu vários, assim. O pessoal não tava muito aí deu uma renovada. Entrou uma galera nova ali. Mais ativa também. Mais ativa, com sangue novo, tempo, né? Com tempo. Tomara que esse pessoal mais jovem, eles continuem, né? Continuem, sim. E vão entrando também novos diretores. A associação é para todo mundo, é para isso mesmo, né? Até fica o convite aí, ó. Quem quiser se associar, né? E a gente tem que voltar a pensar nesse trabalho junto às faculdades, né? Quando eu estava na minha gestão, o que eu pensei? Eu falei, eu vou trazer um professor de cada faculdade para dentro da diretoria. E trouxe o Baltazar, o César, e trouxe ali. Isso aí ajudou no simpósio. Hoje não está tão focada a diretoria na parte acadêmica. Aí a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse simpósio. Então tem que misturar um pouco desses professores aí da Unila, pessoal das outras aí da Uniamérica, trazer mais gente para a diretoria, para daí poder fazer o segundo simpósio sem ter tanto sacrifício da gente. Se a gente não tiver o apoio desse pessoal, fica bem mais difícil, né? Na minha gestão saiu já pensando nisso que eu estou comentando, trazendo vários professores ali para dentro, aí ficou mais fácil essa parte. Então, se a próxima diretoria que assumir, presidência e tal, se a gente vai fazer um segundo simpósio, já tem que engajar esse pessoal das faculdades de volta para dentro, trazer eles para dentro da diretoria
E aí vai ficar mais fácil fazer o segundo e de repente esse negócio pode até virar anual. É só ter mais gente ali. E presencial, né? A gente pode tentar a segunda presencial. Outra coisa que melhorou muito na F, assim, que trouxe né, o pessoal novo, né, com vontade de trabalhar, é que na minha época não achava quem queria participar das comissões da prefeitura. Hoje, né, hoje tem bastante gente nova, né? A gente está renovando as pessoas para entrar na CPA, CTU, CGDM que você está fazendo, o Codefos, que o pessoal da F também não participava do Codefos, agora está mais, né? Tá mais engajado, né, Thaís? Tem o pessoal do meio ambiente, temos comissões na Secretaria do Meio Ambiente, Foz Habita, Bombeiro. Né? E eu lembro que tinha a secretária, falava, Márcia, quem que vai? Eu falei, não sei. Ela me colocava em tudo porque não tinha quem queria, sabe? Quem queria. Eu coloquei assim, deixei quem queria, né? Como o primeiro e eu como suplente sempre. Porque ideal, eu não posso, então eu vou. Igual com você. Eu sempre pergunto, você vai? Senão eu vou. E agora parece que o pessoal tá aderindo mais, né? Querendo participar das reuniões do patrimônio, do Foz Habita, né? Que a F, ela tem que estar ali para ajudar os profissionais, né? Tem que estar ali. Atualizar, né? Os profissionais têm que estar dentro das comissões, saber o que está acontecendo, porque nós precisamos. Ninguém gosta de política, mas a gente precisa dos eu gosto de política. Mas tem muitos que não gostam, né? Que falei, eu não gosto de política, mas a vida da gente é uma política. Eu gosto muito, gosto muito, leio muito, também, gosto muito de política. Eu acho que tudo se resolve na política. Tudo na política, e a gente precisa, né? E o que a gente via aí, né, nessas questões das associações, a gente via Cascavel se destacando lá nos concursos do CREA, as coisas. E aqui parado. Pois é, 3 prêmios pra cá. 3 prêmios aí. Na verdade, teve até essa pandemia, ela veio por alguma coisa boa também. Depois, agora, vamos passar 2 anos, agora que tá tudo começando a voltar mesmo, realmente, sem aquele medo. Então, assim, a F com certeza vai prosperar cada vez mais. E bom que a construção não parou, né, André? Mesmo na Covid, né? O pessoal acho que não fazia nada em casa, falava, vou fazer uma reforminha aqui. Não, 15 dias só. 15 dias a construção parou. Depois disso aí, não teve... Teve gente que sofreu, o pessoal do turismo, um monte de gente aí, né? Hotel, restaurante. Pegou bem. Né? E a F ali em cima, igual na minha época, eu e a Paola ali em cima, né? Que você não estava ainda sustentando a F. E o pessoal falava, não, vai falir. Eu falei, não, mas a Thaís tá aqui. Obrigada. Lembrando, mais uma vez, que o baile esse ano... Sim, pessoal. Mudou a data, né? Parceria com a OAB. Porque assim, ano passado, o baile do Compasso sempre foi final do ano, né? Porque tem o aniversário da F. Mas ano passado a gente manteve ali o mesmo mês. E esse ano a gente, né, nada mais justo do que ser o mês dos advogados, né? Então, por isso que ficou um pouco mais cedo. A data tá para 26 de agosto. 26. Trocamos o local também. Spoiler, Quinta das Marias. Não, o melhor spoiler de todos agora. Agora vocês vão ter que... A rolha livre, hein? Rolha livre. Então, salvamos. Já melhorou em relação ao anterior. Com certeza. Tem que sempre progredir. Tem que se progredir. Mas o baile realmente, assim, é como é que pode dizer? Uma tradição, né? Tanto o baile do Rubi quanto o baile do Compasso. Eu não sei como serão as próximas gestões, tanto da OAB quanto da F, mas eu acredito que foi uma parceria de grande valia. Assim. A gente ganhou muito fazer essa... sucesso. Né, construção civil com os advogados. Assim. Nossa, faltou os médicos, né? Daí tá... Agora vamos se unir aos médicos, né? Então, a gente tem que pegar e olhar essa questão das mídias sociais e começar a trazer aqui. Né? De repente, a gente chamar junto com a diretoria pessoal de outras associações, porque podem vir alguns frutos disso, né? Claro. A gente fez a parceria com a OAB e deu sucesso, mas é uma questão de aproximar. Uma maneira de aproximar que eu enxergo é trazer alguém de lá, trazer um presidente de alguma associação de outras, ou dos médicos. Tem de tudo, de juízes, de não sei, mas tem outro pessoal de turismo. Né? A gente começa a abrir e dá a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui, de repente sai uma parceria. Claro. Né? Eu acho que investir nas mídias sociais ali e buscar trazer esse pessoal para dentro vai dar algum fruto.
né? Agora, se a gente fica só num convite, presidente veio, convidou, não sei o que, não gera uma sintonia tão grande, mas através da mídia social, através do podcast, através de algum campeonato lá na F, alguma coisa esportiva ou algum evento, a gente vai trazer mais outras associações. A gente está chegando quase ao fim. Mas eu sempre faço essa pergunta, vou fazer para os dois, né? Márcia, qual a dica pro profissional que está iniciando a carreira de arquitetura? Olha, Thaís, eu falo que a gente termina a faculdade sem saber nada, né? Nós não sabemos nada quando saímos de lá. Então, procure estudar as leis, que nós precisamos saber das leis, fazer pesquisas, né? Então, tudo é baseado, não porque é puxando o saco da advogada, mas a gente tem que conhecer as leis para poder trabalhar. A prefeitura tem plano diretor, nós temos que saber quais são as leis. Se você quer trabalhar na prefeitura, fazer projetos, você tem que conhecer as leis, né? E a gente não dava valor. A gente tinha uma cadeira, né, de conhecimentos, né, de legislações, e os profissionais, os alunos não dão valor, né, naquelas cadeiras. Então tem que dar mais valor, às vezes, né, ali, para saber o que você vai encontrar depois. Tem uma questão de maturidade. Tem isso também, porque você sai da faculdade e fala, e agora? E agora, José? O que eu vou fazer, né? Então, eu mesmo saí, eu mesmo dentro da prefeitura, eu saí sem saber nada, né? É difícil, eu falo, é muito difícil, então. E vai atrás dos que já maduros, né? Os estágios, vai atrás do estágio, né? E aproveitar, porque eu tive muitos bons professores na minha vida, né? Que me ajudou, né? Bons profissionais, né? Que eu ia atrás e me ajudava, né? E é isso que a gente tem que ir atrás dos professores. Volta atrás, vai lá pegar os professores de volta. E você, André, qual a sua dica para os novos engenheiros? Então, a Márcia falou procure, eu ia começar com procure, já falar, tô falando a mesma coisa, não, é procure ajuda real, porque tipo, eu falo por mim, eu lembro que em 2006 eu tinha feito um curso de AutoCAD e a Márcia sabe, ela tá aqui do lado, então quando ela falou, você vai ter que fazer isso aqui, eu falei, tá bom, tranquilo, fiz um curso em 2006, vou tirar de letra, né? Tive que ir lá na casa dela, falei, me dá um help aqui, pelo amor de Deus. Fui umas 3 vezes na casa dela, depois também nunca mais. Mas eu precisei de ajuda. Não tem como você caminhar sozinho, entendeu? Terminou a faculdade, muita gente vai para a área de projeto, mas não sabe nem como tirar um alvará, não sabe nem como fazer um protocolo. RT. Não sabe uma RT, alguma coisa. Então, assim, procure ajuda. Não é feio, você tem que pedir ajuda. Eu sempre falo até nos grupos mesmo. Todo dia eu ajudo uma pessoa, todo dia alguém vem no meu particular, no meu PVT, e fala, André, me ajuda nisso aqui, porque você sempre responde lá. Mas eu faço isso primeiro porque é da minha índole, mas porque eu também precisei de ajuda e teve várias pessoas que me ajudaram. Então, assim, não é feio a pessoa, tipo, terminou a faculdade. Nossa, tô sem o norte. Vai atrás, procura ajuda, entendeu? Peça ajuda que com certeza vai conseguir alcançar. Eu quero te perguntar alguma coisa aí antes de encerrar, né? Que você já foi da área aí mecatrônica e tal. A gente tá indo para alguma coisa de inteligência artificial, onde a gente vai estar passando fechando um ciclo e iniciando o outro. Esse tipo de coisa seguramente vai afetar bastante o pessoal da nossa área de arquitetura, engenharia no início, principalmente projetos. Qual é a visão que você tem, olhando dessa parte aí que você já teve ligada à mecatrônica e uma outra área que é mais atenta a essas inteligências artificiais? É assim, é tipo, recapitulando o que a Márcia falou lá no começo, do papel, do não sei o que, eu nunca desenhei, né? Primeiro, engenharia não desenha muito, mas eu não desenhei nada no papel, então já foi no computador tudo. É assim, eu acredito que ainda vai um tempo até tudo se concretizar e, tipo assim, falar, nossa, não vai mais precisar do engenheiro ou não vai precisar mais do arquiteto para fazer o projeto, porque o cara vai colocar um óculos e ele vai imaginar e vai fazer o projeto
em 5 minutos na hora. Eu acho que ainda vai um tempo para fazer tudo isso. Mas que quem fez essa faculdade de engenharia mecatrônica e se formou logo vai ter porque nicho. então vai ter, já tem, né? Tem, só que ainda não é aquele, como que eu vou falar, aquele boom. Ainda vai dar uma... Tá em desenvolvimento ainda, né? Eu, na verdade... Acelerado. Assim, não, tá acelerado. Mas, por exemplo, aqui, nós estamos em Foz, no interior. Aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo só. Se você vai construir com... Em vez de usar tijolo, você vai usar bombril. E isso aí já tá bombando, por exemplo. Lá na China, em São Paulo, em todo lugar tá bombando. Construir, em vez de colocar o tijolo, colocar bombril. Mas no interior sempre demora, porque o interior o cara fala... Até chegar aqui. Fala, não, mas eu não vou construir com bombril. Eles esperam dar aquele negócio. Então, assim, tudo vai chegando. E depois que chega Foz aqui no até interior... o steel frame tem uma dificuldade tem. Mas eu acho que na computação já está mais acelerado isso, sabe? Você perguntar para a inteligência artificial, ela te mandar lá até Tudo 20 ideias assim rapidamente, e você tem começou procurando engenheiro de prompt, né? Você fazer a entrada certa na inteligência artificial, agora já está tendo o site onde está o prompt pronto. Então você olha o Midjourney, olha imagem para arquitetura agora. Tô usando para fazer umas fachadas lá, assim, só para dar uma fuçada. Tô meio assombrado com o que tem lá. Então acho que vai afetar logo para nós aqui. É assim, é bom e não é, entendeu? Eu acho que tem que olhar sempre pelos dois lados. Então tudo que vem para... Isso é uma coisa que vai somar. Uma ferramenta, né? Se vier, vamos abraçar e vamos junto. Tem que fazer. Eu lembro que quando, há um tempo atrás, pegando um gancho nisso aí, há um tempo atrás, o pessoal falava, a gente fazia no comitê lá em Cascavel, esse de desburocratização, e o pessoal falava, nossa, daqui a um tempo, porque BIM, não sei o que e tal. Mas a gente, eu baixei lá uma vez e fui começar a mexer. Meu Deus, parecia que eu tava com a mão travada, não sabia mexer em nada. Que coisa, né? E aí foi, daqui a 6 anos. 6 anos, mais um pouco, né? Mais uns 6 anos. Hoje em dia, no escritório. Obrigatório. Então, no escritório tem que ter lá, o pessoal tem que fazer Eu acompanhei essa história do BIM aí, mas, claro, sempre na parte da legislação, né? Então, os meus trabalhos finais de faculdade sempre foram ligados ao BIM, né? Com a obrigatoriedade, a troca da legislação de licitações e tal, enfim. Então, sempre acompanhei, mas sempre na parte legislativa. Então, mas é exatamente isso. Por exemplo, a Itaipu, vocês participaram também, né? Lembra que teve a reunião... O pessoal da Itaipu para implantar. Para implantar para as licitações, para todos os projetos deles, inclusive em outras cidades ou em iniciando no setor público sempre, né? Tudo. Se não for, o escritório nem entra. Eu acho que a gente está vivendo aquela fase, Márcia, assim, será que o computador vai desenhar os projetos? É bem assim, já estamos. E desenhou. Desenhou, viu? É isso que eu falei antes. Eu falei, agora eu acho que você vai colocar o óculos, vai imaginar assim. E vai imaginar e já vai. E já aparece tudo em 3D. Estamos fechando um ciclo, iniciando um bem acelerado. Mas eu gostei muito de falar com vocês. Eu também dei muita risada, foi bem descontraído. Desde o início. Agradeço, sim, desde o início. Agradeço a participação, o convite, né, de vocês aceitarem o convite, foi muito bom. Obrigado, Márcio. Obrigado, André. Obrigado. Eu também agradeço vocês, né, André? A gente vai ter outros podcasts aqui que vocês vão ser convidados aí, de repente com alguém de alguma comissão, ou então... como estamos tudo junto na diretoria, não vai faltar oportunidade. Eventualmente vocês vão estar aqui substituindo a gente, entrevistando aí alguém. Vamos algo legal é a gente fazer um descontraído, sobre coisas de obra e essas coisas assim, um tempo mais, porque pensa em histórias que tem para contar, sobre churrascos na obra, né, André? Vamos sim. Na próxima a gente inverte aqui os papéis também. Vamos sim. Então tá, pessoal, eu finalizo aqui esse episódio e aguardo vocês no próximo. Obrigada. Obrigado. Obrigado.